tem uma coisa que ReZero faz muito, mas muito bem mesmo, e que eu particularmente gosto muito de ver em certas obras, é o que a gente chamaria, na verdade, de simbolismo, né? Ou o que eu acabei comentando também em um outro vídeo sobre ReZero, que foi as sutilezas em ReZero. E sutilezas, simbolismos, pequenos detalhes que tornam uma obra, tornam uma história muito mais completa, talvez, ou muito mais, assim, como é que eu posso colocar em palavras? Muito mais, você se apega muito mais ao que ele tá apresentando pra você, seja pelo próprio anime ou pela novel, e que geralmente a gente pega as referências na versão original. E ReZero ele não passa muito longe disso, e principalmente porque tem certos aspectos que a gente só consegue perceber, embora sejam muito raros, no anime. E é uma coisa que eu queria comentar com vocês, particularmente nesse vídeo, sobre os olhos em ReZero. E é um tanto curioso eu vim falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que eu particularmente achava, assim, esteticamente bonito, porque obviamente o estúdio que trabalhou tanto na primeira temporada quanto na segunda, que são estúdios diferentes, tiveram ali algumas mudanças de traços, né, na animação e obviamente na qualidade do que foi apresentado pra gente. Muito embora eu não estou me recordando qual o estúdio que trabalhou na segunda temporada, perdão. Mas ainda assim eles conseguiram entregar cenas assim completamente, como é que eu posso dizer, uma adaptação quase que perfeita de certos momentos, como a própria declaração do Subaru pra Emília, a briga que eles tiveram, todo o jogo de câmeras e todo o aspecto emocional que foi passado pra gente como espectador. E tipo, eu que li a novel, essa cena antes mesmo do anime já tava esperando que fosse acontecer, como é que eles iam trabalhar isso aí. E aí quando eles apresentaram, tipo, como é que eu posso explicar? Porque a cena em si é trabalhada em um lugar fechado, né? Eles estão ali em um santuário, na parte de dentro, que não tem iluminação, não tem como você movimentar muito bem a cena, principalmente que onde é um momento em que eles estão discutindo, eles estão jogando, conversando e brigando completamente nas emoções, simplesmente falando que bem entendem, tipo, é aquelas brigas que você tem com uma pessoa e só vai falando umas coisas nada a ver, assim, só vai jogando o que você tá sentindo na hora e depois você reflete que você falou besteira. Então, era basicamente o que tava rolando. E era muito importante que a produção ali, que o estúdio conseguisse transparecer esse sentimento pra gente que a gente compreendesse os dois lados da moeda, uma vez que a gente tava acompanhando e agora essa segunda parte da segunda temporada do anime conseguiu trabalhar muito melhor a parte da Emília também. E foi simplesmente espetacular. Principalmente porque eles fizeram aquela demonstração, e foi só o começo, porque posteriormente a gente acabou vendo também na abertura uns certos frames, assim, que tinha o mesmo aspecto, o mesmo detalhe, né, do reflexo das pessoas ou dos personagens nos olhos de cada um dos personagens, sejam a Emília, o Subaru, ou a própria Beatrice, ou até a Han, que apareceram na abertura. E que particularmente eu fiquei um tempo analisando aquele frame, e eu fiquei olhando, cara, eu achei muito, muito legal. Porque, na verdade, não é só nessa temporada que eles tinham colocado isso, apresentado esse aspecto pra gente. Se eu bem me lembro, também foi lá na primeira temporada, no último episódio, no episódio 25, se eu não tô enganada, também tem uma cena do Subaru e da Emília refletindo, né, a imagem um do outro nos olhos. E se eu não estou enganada também, se eu bem me lembro, também tem uma cena dessa bem no começo do anime, talvez no terceiro episódio, se eu não estou enganada. Aliás, no especial que teve 1 hora, o primeiro episódio, basicamente. E aí tinha esse reflexo também, só que como eles trabalharam de uma forma totalmente diferente, em que eles estavam em uma situação de hostilidade ali, que se você não tá lembrado, foi o momento em que o Subaru e a Emília, basicamente o Subaru gritou satela no meio da avenida, aí a Emília olhou pra ele e falou, você tá com problema, mano? Você tá pirata?
alô? Tipo, ela fica em choque, ela briga com ele e fala assim, como é que você me ousa me chamar de Sotela, seu arrombado? Aí ele fica, quê? Aí, tipo, tem aparece eles refletindo a visão do outro, né? A imagem um do outro. E é, tipo, um aspecto totalmente diferente do que a gente vê atualmente entre os dois. Que é um negócio... uma evolução, né? Na relação que eles têm agora. E que eu gosto muito, particularmente. E eu queria comentar um pouco sobre o que significa pra quem às vezes não chegou a pegar a ideia. E também porque eu achei um aspecto muito bonitinho. E eu queria compartilhar com vocês o que eu senti e o que eu compreendi. Embora seja muito óbvio, né? Nesse aspecto, nessa parte específica da segunda abertura da segunda temporada. A Long Shot. Uma música muito boa, né, cara? Nossa senhora. Basicamente... pra quem não lembra dos frames, eu vou deixar passando aí na tela por um tempinho. Vai ser imagem mesmo, provavelmente. Mas essa cena específica, a gente aparece em 4... tem 4 cenas ali, 4 frames, né? Que eu posso chamar. Não são nem 3, 4 segundos de cena, basicamente. Em que a gente tem o Subaru refletindo a Emília, né? Nos olhos dele. E aí a Emília também refletindo o Subaru nos próprios olhos. Em seguida, a Beatrice refletindo uma imagem escura do Subaru. E em seguida, também a Han refletindo uma imagem escura do Roosevelt. E aí me veio na cabeça, por que a delas tá, né, uma imagem mais sombria, só a famosa silhueta, a famosa silhueta da pessoa, né, enquanto, por exemplo... muito embora atualmente a Emília esteja, no anime, né, esteja desenvolvendo ainda sentimentos pelo Subaru, ou tentando entender o que ela sente por ele, em teoria ela não ama ele ainda, em teoria, né? Mas a gente espera que no futuro isso aconteça, né? Mas em teoria, a única pessoa que, né, acaba amando ela de verdade é o Subaru, né? E a gente até consegue entender essa perspectiva. E isso faria bastante sentido, né, se... faria sentido se ela estivesse vendo só a silhueta do Subaru, o que não é o caso. E tipo, é uma coisa meio estranha, porque eu fiquei pensando, o que tá acontecendo, cara? Eu não entendi, eu fiquei um tempo olhando. Aí eu pensei, cara, mas não é só um aspecto... não é um negócio usado somente no aspecto romântico, né? Porque ali na abertura, pelo menos, no caso da Beatriz, não é um aspecto romântico, é um aspecto... é mais familiar, né? A relação entre ela e o Subaru é um pouco mais paterna do que qualquer outra coisa. Porque também não estou enganada, no episódio 13 da segunda temporada, quando o Otto e o Subaru estão brigando, eles acabam refletindo a imagem um do outro nos olhos também. Aí me veio a perspectiva de que... ah, agora que eu lembrei. Lá no episódio 17 da primeira temporada, tem uma cena em que o Subaru vai contar do retorno da morte pra Emília pela segunda vez, só que dessa vez ele só ia falar mesmo, cagou pra bruxa, cagou, falou, eu vou morrer? Beleza, então, eu retorno da morte. Aí, beleza. Só que nessa cena, a Emília, ela tá, tipo, tentando entender o que ele vai falar. Ela parou, falou, tá, você vai me falar mesmo? Então, vou respirar fundo e vou te escutar. E ela tava claramente prestando atenção nele. E a gente vê o reflexo dele nos olhos dela. Então, tipo, não é só uma perspectiva tipo, ah, eu amo ela, ela também me ama, nos entendemos, e aí. Não, é tipo uma parada de compreensão e de que ambas as pessoas que estão refletindo uma outra compreendem os sentimentos uma da outra, elas se entendem e talvez sentem o mesmo uma pela outra. Daí me veio, ah, beleza, então realmente, né, a Emília e o Subaru, ao menos atualmente a gente tem ali um desenvolvimento de relação entre eles que é cabuloso. E me fez pensar também na perspectiva de que tá, a Beatrice gosta do Subaru, o Subaru também gosta da Beatrice. Não é uma situação romântica, obviamente, mas eles se gostam, então tipo, qual que é o sentido dela ter uma silhueta dele e não a imagem dele? Já que no episódio 24, também eles estavam se refletindo ali naquela situação toda e não era uma silhueta, era tipo uma imagem normal deles, tipo, o que está acontecendo? Tá. Eu acredito que essa cena específica, essa parte do frame da abertura, esteja correlacionada com o fator que a Beatrice comenta no episódio 25, que é o fato de que ela não aceitou o Subaru, que não é aquela pessoa, porque ele é uma pessoa que vai amar ela
como se fosse a primeira, né? Como se fosse a Emília, por exemplo, mas não no sentido romântico, tipo, colocar ela em primeiro lugar e acima de todas as outras pessoas, porque ele não pode fazer isso. No entanto, ela vai, né, ela vai tornar ele o seu número 1, ao invés dele tornar ela a número 1. Foi uma escolha dela. E isso me fez pensar que realmente na abertura você tem ali esse negócio de que a Beatriz acha o Subaru a pessoa mais importante, mas ele não vê ela da mesma forma, embora goste dela também, certo? É legal, eu achei muito da hora. E aí aquela cena do episódio 24 deles se refletindo, era mais uma ideia, acho que a ideia era você conseguir mostrar que eles estão conectados, estão sentindo o mesmo, só que faltava, né, a pegada da Beatriz falar, ó, foda-se a Kishna, eu vou com o Subaru, é nóis. Faltava só isso. E é com essa mesma ideia que eu imagino que a Han, né, também tenha sido representada na abertura e tem basicamente quase a mesma visão, embora seja uma visão romântica. E que puta gosto ruim pra homem, meu Deus do céu. Mas beleza, a gente entende, né? Enfim. A Han também tem um momento dela olhando pro semblante, né? Pro semblante não, perdão. Pra silhueta do Roswell completamente escura. E é basicamente a mesma ideia de que ela ama ele e ele talvez seja o número 1. Uma vez que a Ren, em teoria, nesse mundo não existe, né? Então, pensando sobre isso, é que ela só teria basicamente o Roswell como pessoa importante e nada mais do que ele. Ele tá acima de tudo. E ainda assim o Roswell nunca conseguiu enxergar o que a Han sentia por ele. Ele achava que ela tava se humilhando e fazia tudo aquilo como uma forma de humilhação apenas pra que ela pudesse matar ele depois. O que era tipo o auge da teimosia, né? E na nova fica bem explícito que a Han fica tipo, meu Deus do céu, ele é muito tapado. Ele é muito tapado! O que está acontecendo? Aí ela até se declara pra ele depois. Mas dá pra ver que, infelizmente, as gêmeas não tem muita sorte no amor, infelizmente. Era tipo, eu te amo, Subaru, eu amo a Emília. Eu te amo, Roswell, eu amo a Kishna. O Tapei é muito arrombado, né? Ele é muito malvado. Eu fico com dó. Pelo menos a Rin gosta de uma pessoa legal. Uma pessoa boa. Já a Han, a gente... ela tem um gosto bem ruim. Eu fico com dó do Garfield também, coitadinho.